Olá, é um prazer muito grande convidar você para tomar o nosso cafezinho aqui. É uma alegria nós nos encontrarmos no Café e Fé, esse programa que tem como objetivo a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia que nos tira do cativeiro do pecado. É nesse sentido que nós nos alegramos de poder compartilhar, comunicar com você essas perfeitas e insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Os links de nossas redes sociais estão aí nas telas e vocês podem conhecer mais o material que nós produzimos aqui. Você pode pesquisar para esse conhecimento e você também pode nos ajudar. Nós contamos com a sua parceria aqui no programa, no sentido de que você pode compartilhar o material com outras pessoas, você pode orar por nós, para que nós possamos manter fiéis. As escorregadas às vezes acontecem e nós precisamos estar firmes. Eu gosto muito de um versículo do Salmo 119 que diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. E também você pode nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha. Nós vamos para um pequeno intervalo como devocional e já a gente volta. Olá, graça e paz. Esse é o segundo devocional com o tema No Caminho. E o texto bíblico que nós vamos ler é de Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Nas orientações aos seus discípulos, primeiramente Jesus lhes disse que à medida que seguissem, pregassem que está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 7. Em seguida, ele lhes falou: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Lembramos aqui também o que Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Os discípulos creram em Jesus Cristo e receberam dele a autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Não pode delegar autoridade quem não tem autoridade para delegar. Um embaixador é um funcionário diplomático com autoridade delegada por seu governo, que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão internacional. Dentro do escopo de seu trabalho, ele recebeu autoridade para fazer negociações que auxiliem seu país na relação com o outro em que esteja trabalhando. Sua autoridade provém do seu presidente e não do prefeito de alguma cidade. Assim, Jesus, quando disse aos discípulos que curassem enfermos, ressuscitassem mortos, purificassem leprosos, expelissem demônios, eles estariam dando aquilo que receberam de graça do próprio Jesus em sua autoridade. Nunca foi atributo do homem o querer e poder fazer algo em nome de Deus. A iniciativa sempre é de Deus em todos os casos na vida de quem se submete à sua autoridade. Quando os judeus interpelaram Jesus sobre quem ele era, Jesus respondeu: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. João 10, 25. Suas obras eram feitas em nome do Pai, com a autoridade do Pai. A lógica de Jesus deixou pasmo os fariseus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, de 9 a 11.
Não obedecemos às ordens de Jesus por meio de nosso poder, mas pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3, de 6 a 8. Que por graça abramos nosso coração para dar o que temos recebido de graça no poder do nome de Jesus Cristo. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós vamos começar aqui falando sobre a necessidade da palavra de Deus. Já fizemos um programa sobre esse assunto. E se você perdeu este primeiro, você pode ver no YouTube, que está lá. E nós vamos começando hoje sobre a questão apegados às verdades ouvidas, apegados à palavra de Deus. A primeira foi a palavra conclusiva de Deus. E esse agora, apegados à palavra. E antes de começarmos, nós vamos orar. Nosso Pai, nós não somos capazes de entender a Tua palavra, nem de dirigir adequadamente as nossas vidas. Por isso nós te pedimos que Tu operes nas nossas vidas, de tal maneira que possamos receber do Teu Espírito Santo a compreensão da Tua palavra, bem como nós possamos ser alimentados e edificados por ela. Nós te pedimos pelas famílias de todos estes que estão conectados conosco, que eles conheçam a grande realidade que diz a Tua palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Dá esta oportunidade para que o Teu Evangelho se instale nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que o Teu Espírito tocar, e que as suas famílias sejam também tratadas por este Evangelho. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Como estávamos falando sobre o apego à palavra, o apego às verdades ouvidas, no capítulo 2 de Hebreus, o escritor, ele nos diz: por esta razão, depois dele falar que Jesus Cristo é a linguagem final, que ele é maior do que os anjos, mais superior, ele faz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está falando dentro do contexto da igreja aos Hebreus. Esta igreja estava sofrendo profundamente uma perseguição. Ali, pelo tempo de Cláudio e Nero, estava passando por grandes pressões, e esses judeus que haviam crido
em Jesus Cristo, diante daquela pressão, daquela perseguição, alguns estavam tendo uma espécie de retrocesso, retroagindo, aquilo que a Bíblia chama de apostasia. Você vai dando as costas às verdades que você antes tinha. E que vale a pena você olhar que as perseguições elas são muito importantes para esse processo. Tanto para afirmar aqueles que têm uma fé sólida, como para descartar aqueles que são superficiais. Porque diante da pressão, muitos acabam realmente fugindo, virando as costas. E é nesse sentido que o escritor está chamando a atenção, para que nos apeguemos às verdades ouvidas. Esta aqui é a primeira de 5 advertências que o escritor aos Hebreus, eu já falei em outros programas para trás, que o escritor aos Hebreus a gente não sabe quem foi. Uns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Barnabé, outros acham que foi Priscila. Nós não sabemos exatamente quem foi. Mas ele procura, assim, firmar aqueles crentes que estavam tentando voltar para que eles não perdessem de vista aquilo que é suficiente da verdade da palavra de Deus. E então ele diz assim, olha, se no caso do povo de Israel, eles deixando a palavra dos anjos, que são menores do que Jesus Cristo, eles seriam julgados com maior rigidez, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande redenção? Então, esta carta, ele faz aqui 5 advertências que são importantes para com a palavra de Deus. Durante os tempos do Antigo Testamento, Deus lidou com aqueles que desobedeceram a palavra e eles sofreram as consequências. Aliás, eu posso dizer o seguinte, o povo de Israel, só um remanescente sempre permaneceu firme. A grande maioria acabava sendo influenciada pela cultura da época dos outros povos. Eles perdiam de vista a verdade da palavra de Deus. Então, como é que você vê a seriedade da palavra? Em Hebreus, no capítulo 2, os versos 5 a 9, ele diz, pois não foi a anjos que sujeitou as coisas, sujeitou este mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Agora, ele que era maior do que os anjos, era o Filho de Deus, agora ele é menor do que os anjos, o Filho do homem. Essa linguagem aqui é uma coisa fantástica. Cristo, o Filho de Deus, ele é maior do que os anjos. Jesus, o Filho do homem, é menor do que os anjos. Quando os dois se juntam, eles têm um projeto de nos salvar de nós mesmos, de tirar da nossa estrutura o poder do pecado. Nós ficamos dominados por um sentimento de ser Deus. O veneno da serpente foi exatamente isto. Vocês serão como Deus. E esta tendência, ela tem dominado a humanidade. Não são aqueles imperadores,
né, que tem essa mania, mas é do menor até o maior, a ideia de ser como Deus. O Frederico Nietzsche, num dos seus livros, assim chamava Zaratustra, ele tem uma frase em que o homem feíssimo encontra-se com Zaratustra no Vale da Sombra da Morte, e ele faz uma pergunta assim: você não é o homem que matou Deus? E o homem feíssimo responde: sim, eu matei Deus. E por que você matou Deus? Porque eu não podia admitir a existência de Deus se eu mesmo não fosse Deus. Ah, que coisa mais terrível é essa atitude nossa. Eu não posso admitir que haja um Deus se eu não sou esse Deus. É interessante que ele diz assim: Deus sabia de tudo. Ora, se ele sabia de tudo, ele erra na lógica. Se ele sabia de tudo, ele não ia deixar se matar por um homem que era o homem feíssimo. Mas esta é a nossa história. Nós somos detentores de um poder maligno que nos quer fazer autônomos, autossuficientes, que a determinação da vida seja por nossa conta. Então, se nós negligenciarmos esta tão grande salvação, o que será de nós? Para onde nós vamos? Quero continuar já, nós vamos dar uma paradinha e vamos conversar um pouco mais. Jesus é a palavra de Deus. Se não atentarmos para Ele, estas verdades contidas nele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como escaparemos nós? Se nós desprezarmos esta tão grande salvação. As pessoas que confiam em Cristo, elas são feitas filhas de Deus. O autor aos Hebreus diz: outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus, no sentido de geração, por meio de Jesus Cristo. Fica claro quando o apóstolo João diz que Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, para os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se fazerem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele usa aqui 3 características: a vontade do sangue, a consanguineidade. Não é porque pelo fato de você ser do povo judeu que você vai ser salvo. Nem da vontade da carne, não é uma questão de instinto. Nem da vontade do varão, não é uma questão da volição da alma. Mas é uma questão de receber a Jesus Cristo. Aquele que recebe a Jesus Cristo, este se torna filho de Deus. E ele está caminhando, está sendo conduzido para a glória.
Ele diz, os filhos a quem Deus deu a ele, conduzindo muitos filhos à glória. Você realmente é um filho de Deus ou você é apenas uma criatura de Deus? Toda gente nesse universo é criatura divina. Deus criou lá no Jardim do Éden os nossos pais e dele derivamos todos nós como criaturas divinas. Mas filhos só por meio de Jesus Cristo. Isto é radical, mas é a realidade. Nenhum outro realizou o que ele realizou. Ninguém morreu em favor da humanidade e ninguém ressuscitou para nos dar a sua vida. Então, se nós não considerarmos esta palavra, nós estamos perdidos. O nosso Redentor, Jesus Cristo, ele derrotou a morte e o diabo. E ele entende como seu povo aqueles que o recebem e são capacitados por ele para ter a vida eterna. Quando você vem a Jesus Cristo pela fé, e é bom que se diga, fé não é coisa do homem natural. Fé não é coisa do homem que nasceu de Adão. Nós primeiro precisamos ser vivificados pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, para podermos depois crer e nos arrepender. O homem natural não pode se arrepender. Ele é morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual. E ele não pode produzir esta fé. Mas quando você vem pela fé e chega a um sumo sacerdote simpático, que pode atender a todas as suas necessidades, confie nele. Porque ele que, tendo sido tentado, pode socorrer os que são tentados em todas as coisas. Jesus Cristo, ele tem um coração sensível, capaz de se compadecer de cada um de nós. Ele pode nos libertar. E ele não veio para libertar anjos que estão aqui nesse mundo. Ele veio para libertar pecadores, pessoas caídas, pessoas que não podem de modo nenhum ser salvos. Recentemente eu estava falando com a nossa comunidade sobre o rei Manassés. Manassés foi um rei que governou cerca de 55 anos. Filho de um bom rei e se tornou o pior rei que houve lá no povo de Judá. Perverso. Ele chegou a matar os seus filhos oferecendo a Moloque, queimando vivo. Ele colocou a imagem, o ídolo de Tamuz dentro do templo. Ele fez uma série de coisas absolutamente perversas. Ele foi um rei muito, muito mau. Mas um dia o rei da Síria pegou pelo nariz, botou anéis pelo nariz, a Bíblia chama até de anzol, e levou ele para a Babilônia. E lá ele teve uma overdose de idolatria. E quando ele lá estava naquele meio sendo tratado por Deus, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. E o Senhor o ouve e transforma aquele. E os últimos anos daquele rei foram perfeitos. Ele mandou acabar com a idolatria, ele destruiu aquela coisa, porque Deus é poderoso para converter um homem, o pior que seja. E não tem aqui um sujeito que seja tão mau que Deus não possa salvar. Ele pode salvar totalmente. Então ele tem um coração sensível. Hebreus é um livro de exortações. E eu falei que há
cerca de 5 exortações. Primeiro ele diz, ele encoraja a não negligenciarmos a palavra. Depois ele diz, não endureça o coração à palavra de Deus. Não negligencie. Depois, não endureça. Ele diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Algumas pessoas vão com o tempo ficando duro. Olha, não vá nessa conversa. Peça ao Espírito para amolecer o seu coração, não endurecer o coração. Uma outra questão que ele diz é não tornar-nos surdos à palavra de Deus. No capítulo 5 ele diz assim, esse respeito temos muitas coisas a dizer difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Cuidado, procure ouvir a palavra de Deus. Eu ando no meu carro com a palavra ligada o tempo todo, ouvindo, eu não ouço rádio, eu não ouço música, eu não ouço muita coisa, pouca coisa para eu ouvir. Eu quero ouvir a palavra de Deus, porque esta me dá sentido na vida, me dá rumo. E ele diz, não endureçam o coração. Depois ele diz, não desafie a palavra de Deus, no capítulo 10. Olha, não vá bater contra, porque é o marisco contra a pedra. Você vai se esborrachar. E finalmente ele vai dizer, não desobedeça a palavra de Deus deliberadamente. Porque se você desobedecer, você não vai ter uma resistência que vai dar sentido à sua vida. Então, apeguemo-nos com mais firmeza, apeguemo-nos à palavra de Deus, que pode salvar totalmente as nossas almas. Que Deus conceda a você e a mim o privilégio de não somente apegar-nos, mas também ouvir e obedecer à palavra de Deus, porque nesse terreno nós estamos seguros. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja despertados pela palavra e que o seu coração seja alimentado com aquilo que há de mais perene. Os céus e a terra passam, mas Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Um grande abraço, eu espero vê-lo em outra oportunidade aqui no nosso programa Café e Fé. Até lá.